Olá pessoal, o que veremos agora nos próximos slides serão técnicas para separar os dados de validação e os dados de treinamento, porque os dados de treinamento devem ser muito bons para que o algoritmo seja bem treinado, e os dados de validação devem ser muito bons para que o algoritmo seja muito bem avaliado, para que você tenha uma real noção do seu desempenho. E a primeira abordagem é o que a gente chama de validação holdout. Nessa abordagem, a gente divide os dados em duas partes, treinamento e validação. Veja que eu tenho meus dados completos em azul e uma parcela desses dados são de teste, são dados ainda não rotulados. Dentro dos dados de treinamento, eu tenho uma parcela para validar e outra para treinar. E veja o que eu havia dito anteriormente. O erro resultante dos dados de validação fornece uma estimativa do erro de teste. Isso porque a gente espera que os dados de validação sejam uma representação controlada dos meus dados de teste. Para ficar mais claro, vamos ver essa nova ilustração. Eu tenho os dados de teste, que são exemplos que eu tenho a variável independente, mas não tenho a resposta. Dentro dos dados de treinamento eu tenho validação e treino. Os dados de treino são utilizados para estimar a função h. Então, para que os meus parâmetros se transformem em números, eu utilizo os dados de treinamento. Os dados de validação são utilizados após a minha função h ter sido estimada. Então, esse yi que você está observando na figura representa os dados de validação. Esse xi que você está observando representa os dados de validação. Os dados de treinamento foram utilizados para transformar essa função h colocando um chapéuzinho nela. Sendo assim, essa minha função j está avaliando o desempenho do meu algoritmo H com dados de validação. Vamos agora para mais um exemplo. A gente está interessado em avaliar a relação entre o consumo de combustível e a potência do automóvel. Então, no eixo Y eu tenho consumo, no eixo X eu tenho a potência. Os meus dados são esses pontinhos em cinza e eu coloquei 3 modelos em competição. Um modelo de grau 1, de grau 2 e de grau 5. Qual desses 3 modelos está desempenhando o melhor papel? E como a gente faz isso? Treinando os nossos algoritmos com os dados de treinamento, ou seja, estimando os nossos betas com os dados de treinamento e avaliando o desempenho deles através dos dados de validação. E foi isso que a gente fez. A gente separou aleatoriamente 392 observações em uma amostra de treinamento e uma amostra de validação. E esse foi o resultado fazendo uma divisão, separando uma vez e calculando os resultados. E como isso foi feito? Eu defini um polinômio de grau 2, estimei os parâmetros com os dados de treinamento e avaliei através dos dados de validação. Então, esse erro quadrático médio representa os dados de validação. Depois, eu defini um modelo de grau 3, estimei com os dados de treinamento e avaliei com meus dados de validação. E fiz isso para polinômios de grau 1 até 10. Note que o grau do polinômio escolhido, nesse caso, é o grau 2, porque ele apresenta o menor erro de validação dentre todos em competição. Mas veja o que acontece quando eu repito esse processo por várias vezes. Nesse caso, eu repeti 9 vezes esse processo de divisão. Dependendo da partição que eu faça, a estimativa do meu erro de teste ela é muito variável. Então, esse processo de holdout ele é útil para selecionar o grau do polinômio, mas ele não é muito útil para eu avaliar o desempenho do meu modelo. Porque dependendo da situação, o meu algoritmo pode não treinar tão bem, consequentemente o erro de validação vai ser muito alto,
ou ele pode treinar muito bem e o meu erro de validação ser muito baixo. Mas essa incerteza a respeito do algoritmo faz com que a utilização da validação holdout não seja tão grande assim. E aí surge a validação cruzada por k-fold. O método consiste em dividir os dados em k partes iguais. Então o k do k-fold representa o número de partições que eu estou fazendo nos meus dados. A gente ajusta o modelo nas k-1 partes. Nesse caso, eu ajusto o meu modelo com os dados do grupo 2, 3, 4 e 5 e avalio a qualidade do meu modelo com os dados de validação. Mas a validação cruzada, ela não faz somente isso. Ela repete esse processo por k vezes. Então, se na primeira vez a validação está no grupo 1, na segunda vez ela vai estar no grupo 2. E eu vou treinar com o grupo 1, 3, 4 e 5. E eu vou repetindo isso até chegar na validação no késimo grupo. E é isso que a gente está dizendo nessa figura. Eu tenho os meus dados completos, o teste eu não tenho resposta, dentro do treinamento eu separo uns dados de treinamento e um para validação. Calculo um erro de validação. Depois, os meus dados de treinamento serão outros e os meus dados de validação vai mudar também. E eu calculo um novo erro de validação. E assim eu vou fazendo até o último grupo. Então veja que eu tenho aqui k erros de validação. E depois disso eu tiro a média desses erros. Vamos apresentar um pouquinho mais de teoria para ficar mais claro. Então sejam k partes denotadas por C1 até CK, em que esse CK representa o índice da késima parte. Dessa forma, eu consigo agrupar todas as minhas observações em um dos k grupos disjuntos. Sendo assim, a gente pode dizer que teremos nk observações na parte k. E se o n, que é o valor total das minhas observações, é múltiplo do meu kzão, consequentemente, o número de observações em cada grupo será o número total de observações dividido pelo grupo. Em termos práticos, se eu tenho 100 observações e 5 grupos, cada grupo vai ter 20 observações. E como a gente calcula o erro de validação? Como eu havia dito, é uma média dos meus erros de validação. Mas agora, abrindo essa somatória, vai ficar um pouquinho mais claro. Esse erro quadrático médio 1 representa o erro quando os meus dados de validação estavam no grupo 1. O erro quadrático médio 2 é calculado quando eu treinei o meu modelo com o grupo 1, 3 até o K e validei com o grupo 2. O 3 da mesma forma, até o késimo grupo. Então veja que eu tenho K erros quadráticos médio, em que o erro quadrático médio é calculado da forma que a gente já viu anteriormente. Então os dados de treinamento foram úteis para estimar a função h, colocar um chapéuzinho nesse h. E os dados de validação foram úteis para calcular esse erro propriamente. Então o yi são dados de validação e esse xi são dados de validação. Beleza, Eduardo, a gente está vendo o erro quadrático médio, significa que a gente está na parte de regressão de Machine Learning. Mas se eu estiver na parte de classificação, como funciona a validação cruzada? Ora, vai ser exatamente da mesma forma. A única coisa que vai mudar é a minha função custo. Se antes eu tinha um erro quadrático médio, agora eu vou ter uma função associada à classificação incorreta. Mas nada vai mudar em termos do processo de validação cruzada. Beleza, Eduardo, eu entendi como funciona o processo, mas você não falou ainda qual K eu devo utilizar. Na verdade, não existe uma receita de bolo para isso. Na prática, se recomenda utilizar K igual a 5 ou K igual a 10. Porque se o K é muito pequeno, a gente fica muito próximo daquele problema que a gente viu no holdout.
E se o K é muito grande, acaba que o custo computacional para fazer esse processo de validação é muito alto, além dos dados de treinamento serem muito iguais. Nossa, Eduardo, eu entendi a parte quando o K é pequeno, mas quando o K é grande, eu não consegui entender nada. Beleza, então vamos considerar um K muito grande, por exemplo, N. A gente entra na validação cruzada Live One Out, ou seja, eu treino com N-1 observações e valido com apenas uma, e repito esse processo por N vezes. Veja que se eu tenho um grande volume de dados, treinar o meu algoritmo pode ser bastante custoso. Além disso, repetir esse processo de treinamento por N vezes fica mais caro ainda. Além disso, note que o primeiro treinamento vai ser muito próximo do segundo, porque a diferença está em apenas uma observação. Então a avaliação não é tão boa assim, porque os dados eles são muito iguais. Por isso, essa abordagem não é tão utilizada também. Em conclusão, o meio termo entre poucas partições e muitas partições ocorre quando o K é igual a 5 ou K é igual a 10. Vamos voltar para aquele exemplo do consumo do automóvel segundo a sua potência, agora avaliando utilizando o Live One Out. Novamente, o grau do polinômio escolhido é 2 e o erro estimado de teste é próximo de 20. Veja agora utilizando 10-fold. Eu repeti o processo 10-fold por 9 vezes diferentes e veja que os resultados são muito próximos. Isso quer dizer que aquela variabilidade que tínhamos no holdout não temos mais no 10-fold. Além disso, a escolha do grau do polinômio permanece a mesma e a estimação do erro de teste é próximo de 20. Voltando para aqueles exemplos simulados, a gente comparou também o 10-fold com o Live One Out. Então, no gráfico da direita, em azul, eu tenho a minha curva verdadeira. Veja que é um exemplo simulado, então eu tenho o resultado do meu teste. Note que a escolha da flexibilidade do modelo em ambas as abordagens foi a mesma, próximo de 10, e elas subestimaram o erro de teste. Para o segundo exemplo, a estimação do erro de teste foi muito próxima e a flexibilidade foi um pouquinho maior do que deveria ser. E no terceiro caso, a gente está no melhor dos mundos, em que a estimação do erro de teste foi muito boa, além da escolha do grau de flexibilidade foi exatamente a mesma da realidade. Sendo assim, a gente termina a nossa aula de validação cruzada. Se você não entendeu alguma parte, volte o vídeo, reveja novamente e leia o nosso material de apoio, porque entender esse tópico é uma das partes mais importantes para você conseguir construir algoritmos de machine learning eficientes.